Volta e meia a internet revive isso daqui. Esse daqui é um gráfico, né, uma comparação, uma tabela, de quais as linguagens de programação mais verdes. E aqui eles definem verde como aquilo que usa menos energia para fazer as mesmas computações. No caso aqui está demonstrando claramente que Python é uma das piores, Python é uma das que mais despende energia, e que C é uma das melhores. Na verdade, a melhor, é a que menos despende energia. Em outras palavras, isso daqui é uma tabela de performance. Qual linguagem, com menos ciclos de CPU, consegue fazer mais da computação que a gente quer? E isso daqui, embora tenha um ponto, existe um ponto aqui, tá errado. Isso não faz sentido. Por que isso não faz sentido? Porque linguagem não determina performance. Existe uma correlação, existe uma relação entre linguagem e performance, mas não tem como a gente olhar para uma linguagem e a gente falar que essa linguagem tem performance boa ou tem performance ruim. Isso não faz sentido, isso não é a função de uma linguagem. O vídeo de hoje é sobre runtime. Uma runtime não é uma linguagem, e uma linguagem das linguagens de alto nível, que são as que a gente escreve, não é executada pelo computador. Aqui a gente tem uma linguagem. Vamos imaginar que aqui a gente tem Python. Estritamente falando, o que Python é? Python é uma definição formal de comportamento. Linguagens são definições formais de comportamento, e você sabe disso. Você sabe que o seu computador não executa Python. Todo mundo que fez faculdade, a maioria das pessoas que não fez faculdade também na área, sabem que a sua CPU não roda Python. Nenhuma CPU roda Python, nenhuma CPU roda C. Para que isso daqui seja executado na sua CPU, para que o Python rode na CPU, ele tem que ser convertido em outra coisa. Não existe CPU que roda Python. Isso não faz sentido. Então, como que a gente pode dizer que o Python tem uma performance ruim se a CPU nem executa Python? Aqui, você tem que concordar comigo que antes do Python ser executado pela sua CPU, precisa acontecer alguma coisa. Alguma conversão que vai transformar o Python em código de máquina. No caso, geralmente, em Python, a gente está falando de um interpretador. Geralmente. Mas isso daqui é detalhe de implementação. Não precisa ser. Geralmente, a gente roda o Python usando CPython. E nesse gráfico aqui, eu estou disposto a apostar contigo que esse benchmark do Python não é do Python, é de CPython. Mas a gente não precisa rodar Python usando CPython. A gente pode rodar usando Numba, a gente pode rodar usando RustPython. No próprio CPython, na verdade, a gente pode compilar. A gente pode rodar Python compilado. Então, a performance que a gente geralmente atribui à linguagem, na verdade, está muito mais ligado à runtime que a gente vai escolher. Não só a runtime, porque diferentes runtimes vão ter diferentes performances em chipsets diferentes. E performance não é um conceito absoluto. Certas linguagens vão ter performance melhor para certas operações, mas eu consigo te mostrar que a mesma linguagem, para a mesma operação, com o mesmo código, consegue ter performances absolutamente distintas. E se eu conseguir te demonstrar isso daqui aqui agora, eu consigo provar para você que não tem performance em linguagem. A performance está muito mais aqui do que na linguagem. Vamos olhar isso em Python e vamos olhar isso em JavaScript. Aqui eu fiz um problema do knapsack em Python, você não precisa entender qual que é esse problema, mas vamos rodar para ver o quanto que vai demorar pro meu scriptzinho de Python aqui, usando python knapsack.py para resolver o problema. Rodei, demorou uma eternidade, demorou 15 segundos, Python é extremamente lento. Vamos melhorar isso aqui? Eu alterei a extensão aqui do meu código para pyx em vez de py, e eu criei um arquivo chamado setup.py. Nesse setup.py, eu tô puxando aqui o Cython. Se eu rodar isso daqui, Python setup.py, com uns command line arguments aqui, eu consegui escrever Python e eu consegui compilar para outra coisa. Aqui na minha listinha, ele gerou dois arquivos, ele gerou knapsack.c e esse knapsack cpython 3.10. Agora, o que eu posso fazer, efetivamente, eu posso importar isso daqui e usar como um import. Então, aqui ó, import knapsack, vamos deletar isso daqui, vamos importar o nosso timeit também, para a gente conseguir medir o tempo. E a gente consegue ver o quanto que o knapsack, agora que está compilado, vai demorar para executar. Vamos dar python knapsack.py. E aqui eu obtive o resultado de 6 segundos. Quase o triplo da velocidade, quase o triplo da performance. Mas eu não estou satisfeito com isso, dá para fazer melhor ainda. Vamos de novo, esquece esses imports aqui e vamos fazer outra coisa. A gente já fez o Python interpretado, a gente já fez o Python compilado, agora a gente vai usar o NumPy. Se a gente procurar aqui em NumPython, a gente encontra que Python é um open source JIT, Just-in-Time Compiler, que transforma Python em machine code, em código de máquina. Então não vai ter mais aquele step que transcoda Python para C, vai direto para o código de máquina e, teoricamente, isso aqui vai ficar bem rápido. Só que o que eu preciso fazer são duas coisinhas aqui. Eu preciso colocar a anotação de @JIT, Just-in-Time,
e importar o meu Numba aqui. Será que a gente consegue fazer o código ficar 10 vezes mais rápido? Python knapsack.py. Rodou, deu alguns warnings aqui e o código levou 0.7 segundos. Foi 20 vezes mais rápido que rodar o Python da maneira normal. E aqui com o Numba, se você olhar na documentação, tem muitos mais otimizações que dá pra fazer ficar mais rápido ainda, se a gente usar type annotations e etc. Se a gente voltar aqui pro Twitch, eu te garanto que se isso aqui tivesse feito com Numba Python, a performance seria muito diferente. Por isso que isso daqui tá muito vazio. Não é Python, é a runtime que ele escolheu. E tá, sim, você pode argumentar que... Mas espera, mesmo usando uma runtime muito boa, Python dificilmente vai vencer Rust. E sim, isso é verdade, só que só jogar um gráfico assim pra gente, só jogar uma tabela assim, não tá contando toda a realidade, tá escondendo como que a computação de fato acontece por debaixo dos panos. Ninguém roda Python, não existe rodar Python. A mesma coisa vai acontecer com JavaScript se a gente tentar rodar JavaScript usando Bun e tentar rodar usando Node. Vamos ver? Agora com o JavaScript vai ficar até mais claro. Primeiro vamos rodar o nosso knapsack usando Node. Eu mudei um pouquinho os valores porque os valores estavam muito pequenos para fazer uma diferença significativa em JavaScript, em Node e Bun. E vamos rodar aqui um Node no-opt, porque a gente não quer que o Node faça otimizações, já que eu já rodei esse código algumas vezes, ele pode estar fazendo algumas otimizações. Isso que vai garantir que ele não otimize o código. Rodamos, o Node executou a nossa aplicação em 75 milissegundos. E se eu fizer a mesma coisa, é o mesmo código em JavaScript. Eu não toquei em nada, é o mesmo arquivo. Se eu der um bun no-opt, knapsack.js, o meu bun dá aqui o resultado em 9 milissegundos. É o mesmo código, é o mesmo JavaScript. O que mudou foi a runtime. Linguagem não dita performance. Se a gente quiser ser bem estrito mesmo, a runtime também não exatamente dita performance, vai depender do chipset, mas a runtime está muito mais próxima de indicar a performance de um código do que uma linguagem. Só que vamos dar crédito onde crédito é devido. Mesmo usando Numba, mesmo fazendo milhões de malabarismos para tentar rodar o Python o mais rápido possível, atualmente ele nunca vai chegar perto da performance de Rust. Atualmente, com a tecnologia que a gente tem hoje para Python, não tem como. Rust simplesmente vai performar melhor em pelo menos todos os cenários que eu já vi. Então, tá certo falar que Python é mais lento que Rust? Hoje, sim. Embora não exista nada na linguagem per se que determine a performance, hoje Rust vai rodar melhor do que Python. Mas eu fiz esse vídeo pra gente fixar que linguagem é uma descrição formal de comportamento, não de performance. Uma linguagem pode ser implementada de N maneiras, e eu acabei de mostrar aqui que a mesma linguagem no mesmo computador consegue ter performances radicalmente diferentes com uma simples alteração de runtime. Próxima vez que a gente vê isso daqui, vamos adicionar um pouco mais de contexto para a gente entender melhor o que a gente está lidando, né?